Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por estarmos mais uma tarde na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Pelas bênçãos recebidas, também pelas lutas, né? Porque sabemos que sem lutas não há vitória. Amém? Que nessa tarde, mais uma tarde da bênção, estamos aqui começando para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero ler uns versículos da palavra de Deus nessa tarde com você, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que já está conosco. Aleluia. Em Salmos, o número 46, o versículo 1, apenas nessa tarde. Aleluia. Salmos de número 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da dificuldade. Aleluia. Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que é o refúgio, a nossa fortaleza, aquele que está presente nas nossas vidas todo dia, todo instante, né? Nos ajudando nas nossas muitas dificuldades, muitas às vezes tribulações. Mas o nosso Deus, ele está conosco, amém? Aleluia, glória a Deus. Estou feliz com o Senhor por mais uma tarde que Ele me tem concedido, querido. Embora às vezes com lutas, sim, mas o Senhor está comigo, está conosco. Aleluia. Quero estar já fazendo, né, mencionando uns pedidos de oração nessa tarde. Glória a Deus. Pedidos de oração para alguns irmãos nessa tarde, né? Pela Cristiane Paulino, né? Pela sua casa, sua família, que Deus põe as mãos sobre a vida da casa da nossa irmã Cristiane Paulino. Aleluia. Pela nossa irmã Cida Bozetti, né? Que passou por uma cirurgia nos olhos. Nossa irmã Marli Bozetti também está se recuperando de uma cirurgia. Nossa irmã Luísa Bozetti também teve que fazer uma cirurgia num dente, né? E está se recuperando. Pela nossa irmã Célia, que também irá passar por uma cirurgia, não sei se já passou de ontem para hoje, né? Mas ela tem pedido oração para nós, que nós possamos orar pela nossa irmã Célia, nossa irmã Celinha, pela minha irmã Janete, irmãos. Eu acredito que amanhã de manhã ela vai ter alta, né? Na verdade, esta noite eu vou estar passando ali com ela, vou estar posando com ela ali no hospital. E amanhã de manhã a médica disse que estaria dando alta, né? Irmãos, continue orando por ela, porque ela está tendo alta, mas é só um milagre da parte de Deus, né? E eu confio, Deus é Deus de milagres, Ele sabe fazer o que é melhor, né? Para Ele e para nós, amém? Aleluia. Pelo Deraldo também, né? Está precisando de oração ainda, se recuperando, né? Ali que estava internado por saúde. Nosso irmão Bento, nossa irmã Cida, irmão Bento passou por uma cirurgia também no olho, já está bem melhor. Nossa irmã Cida está esperando por uma cirurgia também. Mauro, né, pai da nossa irmã Simone, nosso irmão Otílio, que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Pela nossa irmã Naide, né, Elizabeth também, minha cunhada Beth, está passando por vários, né, exames, né, a Beth, que Deus coloca as mãos em nome de Jesus. E esses dias também ela tem pedido oração pela Ariane, né, pelos exames que ela tem feito, para que Deus ponha as mãos de providência. Então, queridos, são esses motivos de oração nessa tarde. A maioria, né, são enfermidades, saúde, outros que estão internados, outros que vão passar por cirurgia, enfim, em nome de Jesus, são saúde, a maioria. E se você tiver algum pedido, coloque ainda hoje aí, né, online, que o meu esposo estará anotando, ou eu depois, e nós estamos fazendo mais uma oração no final dessa live, amém? Então, nesse momento, aonde eu já tenho lido nessa tarde, que Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, né? Bem presente na hora da dificuldade. Então, esse Deus que nós já estamos presentes já na sua presença, nós vamos fazer uma oração juntamente com você, meu amigo, meu irmão, aleluia, juntamente com meu esposo que está aqui comigo nessa tarde. Em nome de Jesus, nós vamos orar, fazer um momento de intercessão, amém? Senhor amado, nós te damos graças, Senhor, por mais uma tarde. Uma tarde onde o Senhor tem nos concedido de poder mais um dia, Senhor, estar aqui na tua presença. Eu te agradeço pela minha vida, a vida do meu esposo, Senhor, que estamos aqui. O Senhor nos conhece e sabe, Senhor, as nossas vidas, como estamos diante de Ti. Que as Tuas mãos de poder, Tuas mãos de graça, as Tuas mãos de restauração, as Tuas mãos de cura, Senhor, nessa tarde. Venha de encontro a cada lar, cada família aqui onde eu tenho mencionado alguns nomes nessa tarde.
a minha irmã Janete que está internada, a irmã Célia, outros irmãos que, oh Deus, estão passando por momentos que já passaram por cirurgia, outros que vão passar. Senhor, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que sara, que cura, aleluia, Deus que liberta, Deus que dá vitória àquele que clama, àquele que busca. Venha nesta tarde, Senhor, entrar com providência, também na vida daqueles irmãos que estão clamando por, ó Deus, uma porta de trabalho, nosso irmão Testa, nossa irmã Clarice, também que teve um probleminha nos pés, coloca as suas mãos, Senhor, o nosso irmão Anderson, coloca as suas mãos de vitória, de cura, de graça, sobre a vida dos nossos amados irmãos. Pai, em nome de Jesus, nosso irmão Márcio, que já está se recuperando em casa, em nome de Jesus, os demais irmãos, a nossa família, Senhor, nossa parentela, cuida, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Continua a trabalhar em nossas vidas, em nosso favor. Que nessa tarde o Seu Espírito Santo, através da palavra, Senhor, venha ministrar ao coração nosso e ao coração que irá ainda ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, as janelas do céu. Derrama bênçãos sobre medida sobre as nossas vidas, a vida dos nossos amados irmãos que estão conosco. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, queridos, nessa tarde, porque eu creio que o Senhor é aquele que está conosco, aquele que está na nossa causa, na nossa, aleluia, dificuldade. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler ainda um versículo no capítulo de João 3, versículo 6, bem conhecido, né, nessa tarde, só para mim dar o início de uma palavra aqui, onde o Senhor colocou no meu coração sobre que Deus, Ele é amor e Deus, Ele é o único. Aleluia, glória a Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia, né? Essa é a palavra de Deus para nós também nessa tarde, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha, aleluia, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esta vida eterna que o Senhor tem nos dado, por isso nós glorificamos, exaltamos o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Irmãos, nessa tarde nós queremos falar um pouco a respeito do nosso Deus. O nosso Deus que é único. Eu estava estudando a palavra de Deus e comecei a olhar algumas coisas a respeito de Deus sendo o único Senhor e Salvador, né? E também como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero estar falando nessa tarde um pouquinho sobre a Trindade e sobre algo que Deus ele faz para provar que Ele é Deus e que Ele é o único. Amém? Aleluia. Alguns versículos maravilhosos para nós também nessa tarde. Então primeiro quero falar a respeito da Trindade. O que quer dizer Trindade? É a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só pessoa. As três são distintas, muitas vezes iguais por consequências, são coeternos, um com o outro eternamente, ou seja, são eternos, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus por eles, né? Por este Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um é um Deus. E as três pessoas são únicas, mas com funções diferentes. Vou ler de novo. Cada um é Deus. As três pessoas são únicas, mas com funções diferentes. O Pai, Ele planejou. Então Ele planejou o quê? A vinda de Jesus na terra. O Filho executou. O que quer dizer isso? Foi dada uma ordem: vir à terra, morrer em meu e em seu lugar. O Espírito Santo é o que aplica. O que quer dizer isso? Seja, coloca em prática. Aleluia, glória a Deus. Então isso é uma colocação sobre a Trindade. O Deus Pai, que significa o sol. O Deus Filho, que seria a luz. E o Espírito Santo,
o calor. Olha que coisa mais linda essa colocação a respeito da Trindade. Eu estava estudando a Bíblia e Deus começou a falar ao meu coração e a me mostrar algo a respeito disso, querido, que sobre a Trindade, o Pai sendo o Sol, o Filho a energia, a luz e o Espírito Santo o calor. Então isto quer dizer que quando nós, eu e você, ficamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se há calor através do sol. É como se há energia através da luz e poder através do calor do Espírito Santo, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Que coisa mais linda que Deus começou a falar ao meu coração, e eu fiquei feliz porque Deus mostrou algo tão tremendo, mostrando até mesmo na natureza, como o Pai sendo o sol, o Filho a luz e o Espírito Santo o calor, e os três sendo um. E quando nós estamos na sua presença, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se o calor, a energia e o poder é que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Louvado seja o nosso Deus por uma palavra tão maravilhosa, porque Deus, Ele é único. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, glória a Deus. E eu quero estar compartilhando algumas passagens da Bíblia que se encontra, aqui em vários lugares, que confirma e que mostra que o nosso Deus, Ele é único. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5, fala assim, a respeito dos 10 mandamentos. Então, é alguns versículos apenas. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti imagem de esculturas. Não adorarás outros deuses e nem cultuará a outros, porque eu sou o Senhor. Olha que palavra maravilhosa que Deus disse ali a Moisés e aos filhos de Israel em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 35 ou 30, perdão. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha só o que Deus diz: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. Que palavra gloriosa. Em Salmos 90, o versículo 2 ainda diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia por estas palavras. Isaías 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Como é maravilhoso a gente ler a palavra de Deus expressando que o nosso Deus, Ele é único. E aí eu quero dizer que também, lá no livro de Reis, uma passagem talvez conhecida, mas eu quero expressar para você onde Deus provou para homens, para reis, para todo o povo de Israel, que Ele era Deus único de Israel, o Deus único, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 a 39. Eu não vou ler todos, mas eu vou dar uma explanada em algumas coisas que Deus falou comigo aqui nesta palavra. E você vai estar talvez aí, se quiser abrir a Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis 18, 1, 39. Fala do profeta Elias, homem de Deus. Então aqui há uma prova do poder de Deus.
Então eu vou ler com você para que você possa ir entendendo todas as coisas e comentar com você tudo isso que está escrito aqui no livro de 1 Reis, aleluia, 18. Ali fala que o profeta Elias era perseguido pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Então era um rei perverso e a sua esposa muito pior do que o rei Acabe. A rainha Jezabel já tinha mandado matar muitos profetas naqueles dias. E Isaías já estava meio cansado de ver todas as coisas que estavam sendo feitas ali no Então o profeta Elias estava assim já preocupado, porque o povo de Israel já estava se distanciando de Deus por causa do rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Mas Elias não temeu o rei e fez um desafio a ele e aos profetas de Baal, porque naqueles dias, querido, o próprio povo de Israel já estava servindo outros deuses, como os deuses de Baal, como Jezabel, ela ali perseguia os profetas de Deus e o povo estava com medo. Então eles começaram a seguir outros deuses, a Baal, a Baalins, né? Então profetas que não agradavam a Deus naqueles dias ali no palácio, aonde o rei Acabe, ele pedia para muitos estar ali, né? Fazendo sacrifício àqueles entre aspas, deuses, né? Para que o povo começasse a se desviar. Então, que ali naquele dia, Elias pediu para que todo o povo, né, se achegasse no Monte Carmelo para oferecer um sacrifício ao Deus verdadeiro. E aí o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro de Israel. E assim foi feito. Elias pediu 2 novilhos para o sacrifício e que os profetas de Baal fizessem o sacrifício primeiro, até ao meio-dia. E assim eles fizeram. E a gente olha ali a palavra, né, que a gente vai lendo, fala que eles clamaram a manhã inteira, gritavam, se cortavam, faziam muitas arruaças ali naquele dia, no período todo da manhã, mas Baal não respondeu. E aí, Elias até meio que tirou sarro, olha, grita mais alto, talvez o seu Deus está dormindo. E assim aconteceu o período da manhã toda naquele dia, mas Baal não pôde responder ali aquele sacrifício que estava sendo feito para ele. Então, chegou a vez do profeta Elias. Então, ele pegou o novilho, dividiu em partes, pediu para o povo se achegar a ele, restaurou o altar, pegou 12 pedras, que segundo as pedras simbolizava cada tribo de Israel. Colocou a lenha, fez um rego em volta daquele altar e pôs o novilho sobre a lenha. E ali ele jogou por 3 vezes água sobre aquele holocausto, né? Sobre aquele lugar, lavando tudo, né? Jogando água, tirando toda a sujeira, né? Que os profetas, né? Entre aspas, de Baal fizeram. Então ali ele restaurou aquele altar e ali lavou tudo, colocando água em tudo e deixou ele limpo para o sacrifício que ele iria fazer para o nosso Deus. E ali no versículo 36 a 39, querido, você pode ver aonde Elias, quando foi oferecer o sacrifício, a oração que Elias fez. Aí Elias se colocou de pé e orou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que fizeste retroceder o coração de todo esse povo. Então a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra e a água que estava no rego. Queridos, o que é isso? É o nosso Deus. É o nosso Deus que é o fogo consumidor. É aquele Deus que mostrou para aquele povo que ele era um Deus
único, um Deus que tem poder no céu e na terra e que controla todas as coisas. E todo o povo vendo aquilo, o povo caiu em rosto em terra, a Bíblia diz, e eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, meu querido, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. É um fogo que consome o pecado, consome a imundícia, consome a doença, a enfermidade, a peste, porque Ele é Deus e Ele responde oração. Eu não sei o que você está pedindo nesta tarde, mas Ele é um Deus que Ele deve ser adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Elias ali clamou a Deus em uma oração que talvez não demorou 2 minutos. E Deus respondeu com fogo. É esse fogo que queima o nosso coração quando nós levamos a palavra do Senhor até você, até aquele que precisa, até aquele, aleluia, que precisa de algo, aleluia, na sua casa e no seu coração. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é Ele que está no controle das nossas vidas. É Ele que é um Deus que vela pela sua palavra, é um Deus zeloso. Então, como eu li, querido, nessa tarde, aleluia, no livro de Êxodo, eu vou ler novamente com você nessa tarde: não terás outros deuses além de mim. Assim diz o Senhor. Não farás para ti imagens de escultura. Não a adorarás, nem as darás culto, porque eu sou o Senhor. E lá em 1 Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! É esse Jesus que você serve, é esse Deus que você serve, porque o nosso Deus, Ele é único. Não há outro, não há sombra de variações de dúvida, querido, que Deus é o único e que Ele está no poder de todas as coisas. Glória a Deus. Porque Ele é um Deus ontem, Ele é um Deus hoje e Ele será eternamente. Ele não muda e não mudará. Então creia que o Senhor, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua casa, da sua dificuldade. Eu não sei o que você tem passado nessa tarde, mas aqui eu expliquei algo a você nessa tarde para que você aprenda que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma função, mas eles são eternos, os três em um, a Trindade. E nós temos isso à nossa disposição. Meu querido, não vacile na fé, não vacile naquilo que você tem colocado diante de Deus. Não duvide que Ele é Deus, que Ele é único e que Ele tem todo o poder no céu e na terra, porque Ele é ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Ele não muda. Aleluia. E Ele está aqui comigo e com meu esposo. E eu creio que Ele está com você aí onde você está. Nesse momento, eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu sei que eu tenho passado algumas com minha irmã, com minha família, né? Enfermidades. Queridos, vamos orar nesse momento. Coloque-se na presença de Deus agora, né? Os irmãos que já têm entrado, eu vi pastor José, outros irmãos, irmã Patrícia, né? Outros irmãos, irmão Bento, aleluia, Deraldo, né? Alguns irmãos que está, aleluia, conosco nessa tarde, a Sulamita. Deus abençoe você, minha querida, em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de oração. Que Deus abençoe você, sua casa. Que Deus esteja contigo, meu querido, minha querida, aleluia, nessa tarde. Pai querido, em nome de Jesus, nós já temos orado diante de Ti nesta tarde. E mais esse momento quero colocar as nossas vidas diante de Ti. Tu és o Deus único, Senhor. Único Senhor, Salvador das nossas vidas, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, Tu não mudas, Senhor, Tu és eterno, eternamente, Tu não tem variações de dúvida, Senhor, Tu és fiel, Tu és grande em poder.
Por isso estamos aqui na sua dependência. Pai, eu coloco esse meu irmão, esta minha irmã que está conosco agora na tua presença. Toma conta do lar, da família. Entra com providência na causa, Senhor. Se é uma enfermidade, venha curar. Se é uma porta de trabalho, venha abrir. Se é uma dificuldade com o esposo, venha restaurar. Pai, tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Pois nós ministramos agora na tua palavra que tu és o único. Antes de ti nunca houve e além de ti nunca haverá um Deus como ti, Senhor. Um Deus que trabalha para aqueles que o amam, para aquele que espera e depende de ti. Então, Senhor, ouve a nossa oração, como tu ouviste naquele dia a oração de Elias, pois o Senhor é Deus e não há outro em cima da terra e embaixo do mar. Não há outro, Senhor, pois tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem respondido oração. Eu creio nesta tarde que esta oração não vai ficar em vão, porque eu sei que o Senhor é Deus e está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Assim eu creio, Pai, juntamente com meus irmãos, pela fé, já vejo, aleluia, cura, já vejo libertação, já vejo restauração, já vejo portas abertas. Então, ó Pai, continua a falar conosco de uma maneira ainda grande, usando ainda o teu servo, que terá oportunidade de pregar ainda a tua palavra. Assim eu oro e agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus querido, que Deus continue abençoando a tua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Então eu quero estar passando, aleluia, a palavra ao meu esposo nessa tarde, né? Louvado seja o nosso Deus, minha irmã Márcia, né? Também está conosco, louvado seja o nosso Deus, aleluia, né? Reginaldo Santos, minha sobrinha Jaqueline, toda a família, minha irmã Luci, Deus abençoe a vocês, querido, em nome de Jesus, aleluia. Então a palavra está com meu esposo, pastor Luiz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Estamos felizes nessa tarde, estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra, aleluia, em que Deus tem para os nossos corações. Vemos que Deus tem trabalhado de uma maneira tremenda. Muitas vezes achamos que Deus está tardando, mas eu quero dizer para você, persevere, meu irmão, esteja na dependência de Deus, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele não muda, conforme a Ivone passou para nós, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele nos convida aqui no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, a ter fé em Deus. A palavra do Senhor diz: e Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. É esta fé que nós alcançamos milagre. Aleluia. É esta fé que nós vemos o agir de Deus, conforme o profeta Elias ele orou. E a oração dele não passou mais do que 1 minuto, aonde ele disse: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste com fogo neste lugar, para saber que tu é o Deus de Israel. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós pregamos a sua palavra, em que Jesus tem deixado para nós, para que nós possamos anunciar o Evangelho que salva, que cura, que liberta, o Evangelho que tem poder para desfazer as obras do diabo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Nós vemos aqui Jesus deixando esta palavra para a igreja, onde ele disse: tende fé em Deus. Jesus. Ou seja, não tem outro intermediador a não ser Jesus. Porque ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem atalho, não tem outro a não ser Jesus. E nessa tarde, ele tem uma palavra para o seu coração, para que você possa crer, para que ele possa agir em seu favor, porque o livro do profeta Isaías 59 diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa ajudar,
E os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a sua oração. Por isso, meu irmão, eu te convido, tenha vida de oração, tenha vida de busca, anda na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai resolver a sua causa para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Vemos aqui Jesus deixando esta palavra para nós. Tende fé em Deus. Além da missão principal do Senhor Jesus aqui no mundo, que é nos salvar, ele veio também para nos ensinar os princípios da fé. Meu irmão, nós vemos aí a palavra que Deus trouxe. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. O Deus que é único. O Deus que tem todo o poder, conforme nós acabamos de ouvir, no céu e na terra e no mar. Glória a Deus. Aleluia. Aonde não há outro igual a Ele. Ele veio nos ensinar como as coisas espirituais funcionam. Meu irmão, eu quero que você preste atenção bem nesta palavra que Deus tem para o seu coração. Jesus era o nosso exemplo, o nosso padrão de vida. Ele nos deu o exemplo em tudo o que falou e fez, porque Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Está registrado lá em Mateus, aonde Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Nada no ministério do Senhor Jesus aqui na terra aconteceu por acaso. E em todas as situações pelas quais passou, ele sempre aproveitava para nos dar uma porção de lição. Nós vemos, irmão, na mulher do fluxo de sangue, uma lição em que ele traz para nós, naquela situação em que aquela mulher se encontrava. O que é isto? Fé. Ter fé em Deus. Tende fé em Deus. Nós vemos quando Jesus entrou na cidade de Jericó, aquele movimento chamou a atenção do cego Bartimeu. E o que ele fez? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada instante que passava, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o chamou e trouxeram até ele. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: a sua fé te curou e salvou e libertou aquele cego que pediu esmola. Eu não sei qual é a sua causa. Talvez você anda cego espiritualmente. Talvez você precise de uma libertação, de uma cura. E Jesus, nessa tarde, aleluia, Ele quer agir na sua vida. Glória. E para isso Ele te convida: tende fé em Deus. Nós vemos que as Escrituras declaram: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas que fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então nós vemos João 21, 25 relatando esta passagem dos milagres e das maravilhas que Jesus fez no seu ministério. E Ele nos convida a colocar a nossa fé em prática. Tende fé em Deus. Aleluia. E tudo aquilo que foi escrito ou foi para que pudéssemos aprender a crer de modo correto. E é por isso, irmão, que nessa tarde nós estamos aqui. Aleluia. Para anunciar a palavra de fé, ou seja, a palavra verdadeira, a palavra como ela é, a palavra como Deus Ele tem nos ensinado, a palavra como Deus tem deixado para a sua igreja. Nós não estamos aqui como mercenário, não. Nós estamos aqui para sermos instrumento usado nas mãos de Deus, para que, através da sua fé,
você possa alcançar salvação Aleluia. na pessoa bendita Glória de a Deus. nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos convida, tende fé em Deus. Nós vemos que no tempo do profeta Elias, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, a rainha, em que financiava a idolatria, ela financiava a feitiçaria. E a palavra de Deus, nós temos aprendido que de graça temos recebido, e de graça nós temos anunciado o evangelho. Aleluia. Que salva Glória e que cura e que liberta o pecador para que um dia ele possa morar no céu. O que é ter fé, pastor Luiz? Ter fé em Deus significa ter confiança que Ele fará e confirmará as suas declarações a nosso respeito. É isto, meu irmão. É essa fé genuína em que Jesus ele espera de cada um de nós. Amém. Significa também que recusamos dar ouvido a qualquer outra coisa ou declaração ainda que parece certa. Há dois tipos de fé: a fé mental e a fé espiritual, aquela que nós enxergamos pela fé. Glória a Deus. A fé mental é aquela que quase todos possuem, mas no mundo espiritual é inoperante. Esta é a fé que o mundo precisa conhecer. Esta é a fé que muita gente possui e que quando vem para receber a oração dizem: eu tenho toda a fé do mundo. Aleluia. E é por isto que elas, apesar de terem toda a fé do mundo, vivem sofrendo. Por quê? É uma fé em que nós vemos aqui, uma fé mental. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma fé espiritual. Por isso Ele diz: tende fé em Deus. Aqui nós vemos a palavra do Senhor nos ensinando. Esta é a fé que precisamos alcançar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé mental só atua no domínio da mente. O domínio de Deus é o do Espírito. A fé que fará com que você receba a bênção do Senhor e a do Espírito. Ela vem ao ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Por isso, Glória a irmão, Deus. que é necessário de nós estarmos congregando. É necessário de nós estarmos na igreja para sermos ministrados através do pastor, do obreiro, através da palavra. Por quê? Está registrado aqui em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário nós sermos ministrados para podermos ouvir a palavra de Deus, para que a fé ela possa nascer, crescer nos nossos corações, para que nós possamos alcançar as promessas em que Deus tem para nós. Glória a Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus, porque nós vemos e ouvimos nessa tarde que não há outro intermediador a não ser Jesus. Aleluia. E Ele nos convida: tende fé em Deus. Aleluia. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Glória a Por Deus. isso, Ivone, que o profeta Elias, ele convidou o rei Acabe ao desafio lá no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo, que aceitar o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia. E nós vemos então aqui que o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, preste bem atenção, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pôs ao trem, não darei nem o meu louvor
as imagens de escultura. Então nós vemos aqui que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia. Por isso que Jesus disse, para que nós possamos ter a fé somente em Deus. Por isso que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Lá no livro de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus que liberta. E creio eu que naquele dia que Deus respondeu com fogo lá no Monte Carmelo, o povo de Israel, eles foram libertados da mentira, eles foram libertados do engano. Por quê? Porque eles tinham se afastado do Deus vivo e estavam servindo a ídolos, Baal, Azaf, Balins e tantos outros. Por isso Jesus disse: tende fé em Deus. Qual Deus, pastor Luiz? O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. A fé do Espírito surge quando ouvimos a palavra do Senhor. Ela não é o desejo que temos de ter certa bênção. Ela é a convicção que se apossa do nosso espírito de que aquela bênção tão necessitada já nos foi suprida por Jesus. Aleluia. Glória. Ela é um dom, ou seja, um presente que recebemos de Deus ao darmos ouvido às suas palavras. Porém, é muito importante saber que existe a fé da mente e a fé do Espírito. Irmão, por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. Glória a Deus. Meu irmão, nós vemos que a fé do Espírito não vem pelo raciocínio, ela não vem pela lógica, ela vem ao ouvir a palavra de Deus. Não por escutar a palavra de Deus, mas por ouvir. Escutar é o que as pessoas incrédulas fazem. Nós as levamos à igreja, elas escutam o sermão, às vezes o acham bonito, maravilhoso, mas não se decidem ouvir. A palavra significa que escutamos a mesma mensagem, é diferente das atitudes deles, nos colocamos a palavra em ação. Meu irmão, por isso que é necessário nós ouvirmos a palavra do Senhor. Amém. A palavra, ela nos ensina lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Porque quando nós ouvimos e entendemos a palavra do Senhor, ela desce para o nosso coração. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor, em que o Senhor tem nos ensinado, ao colocarmos a palavra em ação, a fé vem. E ela sempre vem quando se ouve ou se coloca a palavra em ação. Nunca antes. Alguns estão procurando crer para então usar a palavra. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Se você é um daqueles que tem de ver para crer, com certeza nós vemos aqui para contar com a ajuda de Deus, porque nós vemos aqui em Hebreus 11:6, diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa perguntar o que é fé. Pergunta aí no seu íntimo o que é fé. O Espírito Santo te responde.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé. É saber que Deus está trabalhando em meu favor. Deus, Ele está trabalhando na minha causa. Agora mesmo, a fé já está presente na sua vida. Quando você ouvir a palavra da fé, ela virá. A fé é um presente, é um dom. E ao recebermos este presente, devemos usar para fazer a sua obra, Aleluia. fazer a sua vontade. Glória a Porque Deus. sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade, Senhor. Que nessa tarde você possa abrir o coração para Jesus, ser um ouvinte da palavra do Senhor, não um escutador, mas sim ouvir, prestar atenção, analisar, examinar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo te esclarecerá e você terá entendimento, terá sabedoria. Aleluia. E com certeza Glória a Deus. mudança de vida acontecerá não somente na sua vida, como também em toda a sua família, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Glória Amém? a Deus, aleluia. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir Deus falar conosco. Aleluia. Alguns outros irmãos entraram, né? Nosso irmão Testa, nosso irmão Paulo Francisco Gulli. Aleluia. A nossa irmã Cristiane Paulino, Kézia Santos. Louvado seja o nosso Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Que olha, que não se esqueça, queridos. Todas as terças-feiras, 15 horas, 3 horas da tarde, né? A nossa tarde da bênção. Tem sido uma bênção para nós e também eu creio que tem sido uma bênção para os nossos irmãos, né? Porque aonde Deus tem falado, Deus tem agido de maneira poderosa na vida, né, das nossos irmãos, da família, dos nossos irmãos do ministério. E eu quero te dizer, nosso ministério, Igreja Evangélica de Presidente Prudente. A nossa sede é ali na rua Joaquim Nabuco, 1167. Quase no centro ali aqui de Prudente, né? E você, meu querido, é nosso convidado. Venha nos fazer uma visita. Você que às vezes entra conosco online, né? Que não conhece o nosso ministério, venha nos fazer uma visita. Vai ser um prazer recebê-los ali na nossa sede, no nosso ministério, né? E estamos aqui em Prudente já há 43 anos. Nós temos 4 congregações, né? No nosso aqui Prudente, na nossa Presidente Prudente, né? No Jardim Santa Mônica, ali no Novo Bom Giovanni, Jardim Castelo Branco, Vila Aurélio. E Vila Aurélio, né? Aleluia, meu esposo ajudou. Glória a Deus. Então são igrejas evangélicas de Presidente Prudente, aonde está as portas abertas, que você venha nos fazer uma visita. E que você nessa tarde continue ser abençoado por Deus, a sua casa, a sua família, né? Nós vamos fazer mais um momento de oração, para que Deus continue a trabalhar no nosso favor, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos a ti, Senhor, pela palavra que ouvimos nessa tarde. Tu és o nosso Deus, o nosso escudo, fortaleza, socorro presente, Pai, na hora da angústia. Então, Deus, nessa tarde, todos os irmãos e irmãs, vidas que estão conosco, aqueles que vão estar, aqueles que vão, no momento, ó Deus, ligar o seu celular e estar participando desta live. Coloca as suas mãos de cura, de graça. Coloca as suas mãos de libertação, uma porta aberta. Deus, sara a enfermidade. Tudo aquilo, Pai, que esta vida, que este homem, esta mulher precisa. Realiza, Pai, a grande obra, o milagre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, ó Pai, crendo que a tua graça seja conosco, seja com nossos irmãos. Assim nós cremos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você e a sua casa em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.